Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom, hoje nós vamos aqui falar sobre o papel da educação no fascismo, certo? Vamos apresentar um breve resumo, depois vamos falar exatamente sobre isso, né? Nosso grupo, eu, Glauber, o Pedro e o Marcos, certo? Bom, primeiras, primeira coisa que a gente tem que ressaltar aqui são as causas do fascismo. O que aconteceu para acontecer o fascismo? O que que vem por trás de toda essa história, por trás de toda essa bagagem para ocorrer o movimento fascista, o fascismo em todo o mundo? Bom, a Europa, a Europa estava devastada depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então, o que que acontece? Acontece uma forte crise econômica nesse cenário de guerra, né? Então, o pessoal, toda a Inglaterra, imagina, você perdeu é, seus parentes em guerra, seus amigos, todos os seus familiares, e ainda tem que conviver com uma crise, né? Então você fica com uma moral muito baixa, você fica uma pessoa muito desanimada. E com isso surgem as pessoas que se aproveitaram disso, que são os políticos ideólogos, né? E apresentaram soluções que o povo queria ouvir, né? Ah, isso aqui vai dar certo, vamos fazer acontecer e é isso aqui, vamos indo. E um líder fascista que aproveitou isso falou a seguinte frase: levante-se, orgulhe-se, a nação precisa de você. Nós somos superiores. Então, agora vamos se encaminhando para o contexto histórico. Bem, o fascismo foi um regime político totalitário que surgiu entre as décadas de 1920 e 1940. Sua ideologia é autoritária, racial, e violenta e nacionalista. O líder do fascismo foi Benito Mussolini, o filho de uma professora e de um ferreiro. Apesar de ter feito parte do Partido Socialista Italiano, durante a sua juventude, Mussolini mudou sua ideologia política e criou o Partido de Extrema-Direita, em 1919. Bem, agora eu vou contextualizar um pouco sobre o espaço e o tempo onde ocorreu o fascismo. O fascismo ele se desenvolveu na Itália, no início da década de 1920, e acabou servindo como modelo para outros regimes políticos europeus de viés totalitários, como os da Alemanha, da Espanha e de Portugal, bem como para o Estado Novo, implantado no Brasil por Getúlio Vargas em 1937. Bom, relatando sobre o nosso assunto, que é exatamente a educação, né? No fascismo, o papel da educação. Na Itália de Mussolini, o Programa Nacional Fascista definia objetos bem claros, como a escola deve ter por objetivo formar pessoas capazes de garantir o processo econômico e histórico da nação, né? Uma nação que está desmoralizada socioeconomicamente precisa disso. E, assim, levar o nível cultural e, posteriormente, preparar futuros soldados para a Itália. Então, entre 1922 e 1923, é realizada uma ampla reforma no sistema educacional, tanto sobre o ponto de vista administrativo, como sobre o ponto de vista didático-pedagógico, isso na Itália, promovidos pelo filósofo idealista Giovanni Gentili, primeiro-ministro da educação no regime fascista, que pensava a pedagogia como uma ciência do espírito. E aí, nesse contexto, os professores são obrigados a aceitar, sem consideração, as ideologias fascistas, e os estudantes foram enquadrados em órgãos fascistas especializados. Agora eu vou mostrar rapidamente alguns videozinhos de como era as escolas fascistas na Itália. Era tipo o exército. E aqui tem um discurso do Mussolini para esses. Nós vamos disponibilizar a apresentação para vocês, li por e-mail, então se vocês quiserem ver depois com mais detalhes, vocês podem acessar lá. Agora iremos falar um pouco sobre a juventude hitlerista. Hitler não acreditava que as escolas públicas fossem capazes de doutrinar os mais jovens de maneira adequada, criando uma instituição própria para isso. O comando da juventude hitlerista foi dada a Baldur von Schirhart,
e pouco tempo depois Hitler extinguiu todas as organizações de jovens que não fossem nazistas. Bom, a juventude hitlerista terminava aos 18 anos para os meninos, né? E assim eles iam para as Forças Armadas. E aos 21 anos para as gurias, com o treinamento necessário para saber maternidade e afazeres domésticos, segundo o nazismo. E é claro, ambos os sexos saberiam ter um ódio especial para com os judeus. Bem, também temos um pequeno vídeo da juventude hitlera, dos treinos dele. Dá pra ver que eles eram bem jovens e faziam coisas de soldados bem grandes, eles eram isso. Muito bacana, dá pra ver depois se vocês quiserem. Então, agora vamos se encaminhando para a conclusão. Bem, o governo Mussolini chegou ao fim em 1943, quando a Itália começou a sofrer sérias derrotas durante a Segunda Guerra Mundial. Assustado, Mussolini é levado pelos alemães para o norte, onde funda a efêmera República de Saló. Quando tenta escapar para a Alemanha, ele é descoberto pelos partisans, que o capturam, o julgam de maneira sumária e o fuzilam. Assim, a doutrinação fascista praticamente acabou na Itália. Claro que sempre fica alguns resquícios, mas isso deu uma boa diminuída lá. Quando ficou claro que a Alemanha nazista estava perdendo a guerra, o regime nazista começou a enfrentar a escassez de mãos de obra. Mal equipados e treinados inadequadamente, milhares de jovens lutaram e morreram pelo esforço da guerra alemã, quando mesmo a derrota já estava mostrada inevitável. Então a gente tem um pedaço de um filme meio cômico mostrando os jovens sendo forçados a participar da guerra. E fica a recomendação do filme, vocês já devem conhecer, é o Jojo Rabbit. Ele mostra bastante sobre a educação no fascismo. Os alemães desesperados dando armas para as crianças e... Bom, após a guerra, assim como o partido nazista, né, foi proibido a juventude hitlerista e a Liga das Moças Alemãs, né, por causa que elas foram consideradas literalmente ilegais, só que infelizmente isso continuou, né, assim sendo, tiveram uma grande influência na sociedade alemã ainda no século XX, né. Mesmo com a proibição, continuaram isso e até hoje temos alguns pensamentos nazistas dessa maneira. Infelizmente temos isso. E era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.